Graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Uma alegria novamente estar gravando esse vídeo para mais um estudo e que o Santo Espírito de Deus possa abrir a nossa mente, tomar os nossos corações para que nós possamos compreender o estudo dessa noite. O título é Justificados por Cristo. De diferentes maneiras, Deus se revela ao ser humano. Então Deus ele se revela, e nós vemos isso na história da humanidade, e nós vemos isso nos relatos bíblicos, que Deus ele se revela aos homens de várias maneiras. Deus ele vem buscando o ser humano, de várias formas. Mas por que o Senhor precisa se revelar à humanidade? É uma pergunta. Por que Deus precisa se revelar aos seres humanos? Seu plano original era falar face a face com os seres humanos, como acontecia no Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, nossos primeiros pais, Deus ele queria ter uma relação íntima com a sua criatura, com seus filhos, Adão e Eva. E Deus ele quer resgatar isso em mim e em você. Mas após o pecado, após a queda, o pecado causou separação entre os homens e Deus. E é isso, amados, que o pecado faz. O pecado, ele nos separa, ele nos distancia de Deus. E Deus, ele quer resgatar isso na humanidade. Ele quer resgatar essa intimidade perdida. Deus é um Deus próximo, não um Deus distante. Então ele quer resgatar isso nos seus filhos. Quando nós vamos para o relato de Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, assim diz a palavra revelada, assim diz a palavra do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, quem? Adão e Eva, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. É isso que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos coloca medo. O pecado nos distancia do Senhor. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles eram próximos. Na virada da tarde ali, Deus estava, conversava com Adão. Mas Adão e Eva, eles pecaram. E quando eles ouviram Deus andar pelo jardim, quando eles ouviram a voz do Senhor, eles fizeram o quê? Eles se esconderam por causa do pecado. Quando nós vamos para o livro de Isaías, no capítulo 59, verso 1 e verso 2, nós temos a seguinte informação. Isaías, no capítulo 59, verso 1 e o verso 2. Verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Precisamos tomar posse dessa mensagem, dessa palavra. A mão do Senhor não está encolhida. Ele quer salvar a mim e quer salvar a você. Ele não está nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Verso 2. Mas as vossas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é a transgressão da lei. Mas as vossas iniquidades fazem separação. As nossas iniquidades, os nossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós
não ouça. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para isso nós precisamos nos afastar do pecado, para estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Ao escolherem pecar, os homens separaram-se de Deus, afastaram-se do canal de bênção, e o resultado certo é a ruína e morte. Toda a humanidade precisa ser justificados por Cristo. A justificação pela fé, a fé em Cristo, nós somos justificados, Cristo justiça nossa. Tanto judeus quanto gentios falharam. Toda a humanidade falhou. Os seres humanos falharam e necessitam da justiça, de ser justificado pela fé. E somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Somos justificados por Cristo. Uma pergunta: como o pecado de Adão e Eva nos atinge hoje? Vamos ler o livro de Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23. Romanos 3, verso 23, assim diz a palavra do Senhor. Pois todos, aqui não diz algum, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a humanidade, como já disse, tanto judeus e gentios falharam e necessitam da justificação pela fé. Necessitamos de ser justificado por Cristo, necessitamos de ser justificado pela justiça de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem quem? Adão. E pelo pecado, a morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como o pecado de Adão e Eva nos atinge hoje? Todos os seres humanos sofrem as terríveis consequências do pecado de Adão e Eva. Todos nós sofremos as terríveis consequências do pecado. Mas Cristo nos justifica e nós podemos fazer as mudanças em nossas vidas, fazer as reformas em nossas vidas, crendo na justiça de Cristo, justificação pela fé, sermos justificados por Cristo e tendo Cristo como um modelo para as nossas vidas. Todos os seres humanos sofreram as trágicas consequências do pecado. Contudo, Deus apresentou um plano que estava preparado, sabe quando? Desde a fundação do mundo. E isso está na Sagrada Escritura. Nós podemos ler lá no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8. Vamos lá abrir a Bíblia junto comigo. Apocalipse 13, no verso 8, assim diz a palavra do Senhor. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro, né? O Cordeiro é Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de salvação foi feito antes da fundação do mundo, para nos dar vida. Esse plano tinha como objetivo
revelar a justiça. Olha só que interessante, a justiça e a misericórdia de Deus. A lei que foi quebrada pela desobediência dizia que o transgressor deveria o quê? Morrer. Mas Deus enviou o seu Filho para assumir o lugar do transgressor. Quem deveríamos morrer era eu, era você, não Cristo. Mas Cristo, ele tomou o nosso lugar e morreu na cruz do Calvário. Fez expiação por nós para nos dar vida. Dessa maneira, ao mesmo tempo em que a ele foi cumprida, a bondade de Deus foi revelada. Vamos ler o livro de Salmos, no capítulo 85, no verso 10. Livro de Salmos, 85, no verso 10. Assim diz a palavra revelada. 85, no verso 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Temos assim a justificação por meio da fé no sacrifício de Cristo. O pecador é aceito por Deus. Nós somos aceitos por quê? Pela justificação. Nós somos justificados por meio da fé. É a doutrina da justificação pela fé, a doutrina bíblica. No sacrifício de Cristo. O pecador é aceito por Deus. Mas o pecador ele é aceito por Deus não vivendo em pecado. Mas outrora pecadores, mas agora transformado por Cristo e justificado pelo Senhor, o Senhor nos aceita, mas em novidade de vida, transformado, tendo Cristo como modelo, modelando o nosso caráter com o caráter de Cristo. Somos justificados e perdoados apenas quando confiamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas não para por aqui. Somos justificados pela justiça de Cristo, somos justificados pela fé em Cristo, mas não para só por aqui. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar os nossos pecados, suplicando o seu perdão. Quando nós vamos para o livro de 1 João 1,9, 1 João 1,9, nós encontramos a seguinte informação. Capítulo 1 de 1 João, o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas como ele é com Cristo, pode perdoar os nossos pecados? Se nós confessarmos. Se nós nos arrependermos. E nos purificar de toda a injustiça. Completa aqui o verso. Mas em suma, nós somos... Cristo só pode perdoar os nossos pecados se nós confessarmos a Ele. Se nós nos arrependermos com sinceridade. Como você explicaria o resumo da vida cristã feito em 1 João 5, 11 e 12? Vou repetir a pergunta. Como você explicaria o resumo da vida cristã feita em 1 João capítulo 5, verso 11 e também o verso 12? Vamos ler primeiramente o verso 11.
E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. A vida eterna está em quem? No Filho de Cristo. No Filho de Deus. Aquele que tem um Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É morte. Qual seria a nossa resposta? Só temos vida. E vida em abundância em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão não busca justificação pela obediência na lei de Deus. O verdadeiro cristão não busca justificação pela obediência à lei de Deus, pois deve sua salvação exclusivamente ao que Cristo fez na cruz. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. A função da lei não é justificar, mas definir o pecado. A palavra de Deus diz: como eu posso conhecer meu pecado se eu não conheço a lei? Então o pecado, ele mostra, né? A lei mostra, né, o pecado. Mas eu sou justificado. A minha justificação é pelo sacrifício de Cristo. A lei, ela nos convence do pecado. Nós podemos ler isso em Romanos capítulo 7, no verso 7. Romanos 7, no verso 7. Que diremos, pois? Aqui começa com uma pergunta. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecimento do pecado, olha só, eu não teria conhecimento do pecado senão por intermédio da lei. Senão a lei não há pecado. Mas eu só conheço o pecado por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Eu não teria conhecido não matar se a lei não tivesse dito não matarás, não furtarás, não cobiçarás as coisas alheias, a mulher do próximo. Como eu saberia se a lei não me dissesse? Sem ela não haveria pecado nem pecadores. A obediência à lei é o fruto, a evidência da justificação, a prova que nossa fé em Cristo é verdadeira. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Pois a fé genuína está lá em Patriarcas e Profetas, na página 154. Pois a fé genuína se manifestará pela obediência. Agora, nós podemos obedecer a Deus pelas nossas próprias forças? Não, não podemos. Só podemos obedecer em Cristo Jesus. A justificação pela fé em Cristo Jesus. É o quebrantamento do eu. É o que o nome do Senhor cresça e eu diminua. Aí eu posso vencer. Aí eu posso ser obediente. Aí eu posso fazer as reformas em minha vida. Eu não poderei fazer as reformas em minha vida enquanto eu não quebrantar o meu coração. Eu não posso fazer as reformas das minhas vestimentas. Me vestir como Deus deseja.
Se eu não quebrantar o meu coração, o meu eu, o problema está no eu. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre o eu. Mas sermos justificados. Não podemos reconhecer o nosso mau caráter. O caráter mau que nós temos. Mas só podemos melhorar o nosso caráter. Transformar, melhor dizendo, o nosso caráter. Tendo Cristo como modelo. Conta-se que Lutero sofria fortes ataques do inimigo. Um dia o inimigo acusou apontando os pecados e as faltas dele. Você ainda é capaz de sentir-se salvo diante de todos esses pecados? Faz uma pergunta. Então, olha só, que interessante o que Lutero respondeu. Respondeu com segurança. Claro que sim. Pois a palavra de Deus não diz crer no Senhor. Jesus e te sentirás salvo. Mas crer no Senhor Jesus e serás salvo. Atos, livro de Atos 16, verso 31. 16, verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Seremos transformados. Nós só podemos fazer as reformas, como eu já disse, em nossas vidas, as reformas nas nossas vestimentas, as reformas na nossa alimentação, as reformas no que nós ouvimos, no que nós assistimos. Somente pelo caráter de Cristo. Tendo Cristo como modelo, quebrantamento do nosso eu. Você já tem essa segurança em Cristo? Se não, vá a Ele. Vá a Ele em oração. E receba pela graça a oferta de paz e a oferta de salvação. Que possamos a cada dia compreender a doutrina da justificação pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não somos justificados pelas nossas obras. Somos justificados pela justiça de Cristo. Cristo, justiça nossa. Quando nós tomamos Cristo como nosso modelo e que nós devemos modelar o nosso caráter com o caráter de Cristo, nós venceremos. Nós conseguiremos fazer as reformas que precisamos fazer em nossas vidas espirituais. Que a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém.